Vamos para Gênesis 5, se você puder abrir comigo. Experiências com Deus, Gênesis capítulo 5, 21 a 24. Pai, em nome de Jesus, nós vamos abrir a Tua palavra agora. Nós te pedimos o discernimento, a sabedoria e o entendimento para encontrar na Tua palavra as respostas que nós precisamos, mas também as direções que o Senhor precisa nos dar. Pela obra do Teu Espírito é que eu falo e que oro, Pai, porque não é de mim a pregação, é uma inspiração do Teu Espírito, e eu peço que a Tua palavra me esconda e o Senhor apareça e revele cada coração aqui nessa noite a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Enoque andou com Deus, e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve 365 anos, Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Aqui eu aprendo o primeiro motivo de você querer ter uma experiência com Deus. Nós sabemos que Enoque andou com Deus. E a palavra andar não é a palavra estar com Deus, mas fala de uma vivência, fala de um tempo, fala de um processo, fala de uma jornada. Como se diz, né? Vamos comer 1 quilo de sal junto. Aí você conhece a pessoa, passa um tempo com a pessoa. Enoque, ele cultivava um relacionamento com Deus, e era profundo, irmãos. Tanto que a palavra fala 2 vezes aqui, Enoque andou com Deus, Enoque andou com Deus. E se você for olhar, são poucos versículos que falam sobre Enoque. Lá em Hebreus 11 vai falar de novo. E acabou, não tem mais explicações bíblicas sobre quem era Enoque, mas ele marcou a sua vida por causa de uma experiência. Ele andou com Deus. E eu quero dizer para você a primeira coisa que pode trazer uma experiência com Deus e mudar a história da sua vida e da sua família. Grave isso: constância. Se você quer ter uma experiência com Deus, se você quer ter experiências com o sobrenatural, se você quer ativar coisas na tua casa, do mundo espiritual, você precisa ser constante em Deus. A constância é algo muito importante, porque não é como começamos, a Bíblia fala, é como vamos terminar, é a sequência, é um processo. Constância, constância. Você vai na academia uma vez, não vai resolver nada. A academia vai produzir resultado a partir de um processo de constância. Você se inscreve para o curso de inglês, vai 1, 2 aulas, não vai mudar nada na sua vida, se você não tiver constância no curso de inglês. Tudo na vida que nós queremos ter bom resultado, nós temos que ter dedicação. E estar com Deus, experiências com Deus, é fruto de uma dedicação, é fruto de um empenho, é fruto de algo poderoso. E eu vou deixar para você dois recados de Deus, agora em nome de Jesus, que pode ser útil para você. Você quer ser constante? Amém ou não amém? Em primeiro lugar, motivação. Você precisa ter um motivo para agir. Você precisa ter um motivo para orar. Você precisa ter um motivo para ler a Bíblia todo dia. Você precisa ter um motivo para criar uma playlist no teu Spotify, no teu Deezer de louvor. Você precisa ter um motivo para poder orar. Você precisa ter um motivo para poder buscar. Você precisa ter um motivo para poder agir num propósito espiritual. A motivação. A motivação é algo que vai sustentar você, que vai fazer com que você esteja no caminho da constância. Eu levanto de manhã e a primeira coisa que eu quero fazer, eu quero orar. Eu vou entrar no meu carro, eu vou louvar, eu vou pôr o meu fone, eu vou adorar, eu vou criar na minha casa ambientes espirituais, porque experiências com Deus, irmãos, é fruto de uma vida com Deus. Constância. Eu preciso estar motivado todo dia. Como a palavra de Deus diz que o próprio Deus, todo dia às 18 horas, para o nosso relógio, na viração do dia, se encontrava com Adão. Agora pensa comigo, irmãos, o jardim de Deus era regado pela motivação do encontro. Amém? Nós precisamos ter motivação para ter encontro com Deus, para ter experiências com Deus. Por isso que a constância é algo poderoso. E eu vou dizer para você, quando você não estiver motivado, aqui vai a segunda dica: disciplina. Você vai ter constância, mas você precisa ter motivação. E o dia que eu não estiver motivado, não vai pela motivação, mas vai pela disciplina. Vai pela disciplina. Ah, mas hoje eu não estou afim de orar não, pastor. Mas ora. Ora lá. Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Não é ora. Ora. Ora.
você precisa criar ambientes espirituais para você orar. Ah, mas hoje eu não senti de orar. Você não precisa sentir, você precisa orar. Ah, mas eu não senti de louvar. Você não tem que sentir, você tem que louvar. Disciplina. Porque onde, irmãos, a motivação não te levar, a disciplina te conecta, a disciplina te leva. E essa constância vai produzir na tua vida uma experiência com Deus. E eu digo para você uma coisa, o que vai sustentar a tua fé nos próximos anos não é a doutrina da igreja, mas é a experiência com Deus da igreja. Pense nisso. A doutrina é fundamental, você conhecer a fé, os passos da fé, conhecer a doutrina da salvação, conhecer o batismo, ser batizado no Espírito, conhecer algo espiritual que pode mudar a sua vida. Sobretudo, não é isso que te sustenta. O que sustenta a tua vida com Deus é uma experiência com Deus. A sua experiência com Deus pode, esta noite, mudar muitas coisas na história da tua família. E talvez você esteja sentado aqui hoje, neste culto, adorando a Deus comigo, por causa de um motivo, por causa de uma experiência. E essa experiência tem te alimentado. Por isso, não perca o prazer de uma experiência. Não perca o empenho. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque certamente você já viu alguém, ou conhece alguém que está desigrejado. Alguém que está sem igreja, que já foi da igreja, que talvez já sentou nessa cadeira que você está sentado hoje. Mas sabe o que aconteceu com essa pessoa? Ela se decepcionou. Por isso ela não vai mais em igreja. E eu quero dizer algo para você. Quando a tua decepção for maior que a tua experiência, se prepara, que talvez você seja o próximo desigrejado. Porque o desigrejado de hoje era o crente de ontem, como eu e você, que estamos num culto de domingo. E talvez se você não buscar ter uma experiência, um dia você pode se decepcionar com alguém e você ser mais um da lista. Porque hoje a maior igreja do Brasil, sabe qual é a maior igreja do Brasil? A igreja que está fora da igreja. Deus está falando com alguém aqui que olha só para o homem. E se você olhar só para o homem, meu irmão, você vai se decepcionar. Se você entrou na igreja por causa do homem, você não vai ficar por causa de Deus, você vai sair por causa do homem. Porque homem, irmão, homem é homem. Menino é menino, macaco, não é? Não vou falar o restante, deixa para lá. Homem é assim, irmão. Quem entrou por causa do homem vai sair por causa do homem. Quem entrou por causa de Deus não sai, porque Deus não sai da igreja. Ele é o dono da igreja, Ele é o Senhor dos senhores, o lírio dos vales, a estrela da manhã. Ele é perfeito, Ele é imutável, Ele é o Rei dos reis. Por isso a experiência, ela tem que ser muito forte. E talvez você possa dizer, mas os pastores da igreja estão aqui porque eles nunca tiveram decepção. Eu garanto para você que eles tiveram mais do que você. Mas sabe por que eles estão aqui? Porque eles acreditam na experiência. E eles sabem que a experiência está mais falando a respeito de um projeto do que a decepção. E pelo contrário, eles olharam a decepção e não se conectaram com ela. Olharam a decepção, aprenderam com ela, cresceram nela, foram forjados para o ministério. E Deus usou a decepção deles para trazer autoridade sobre o chamado deles. Irmãos, experiência com Deus. Sabe por quê, irmão? Vai chegar uma hora que o negócio vai ser mais pesado. Já está sendo, mas vai ser mais ainda. Vai chegar um momento que você não vai ter que escolher. Você vai ter que decidir pela experiência, porque ou é experiência com Deus, ou você está ferrado. Desculpa a palavra. Porque hoje ainda você pode olhar agora numa rematrícula escolar e escolher uma escola para o teu filho pelos valores da família. E falar, não, meu filho vai estar nessa escola aqui, porque tem muito próximo do valor do que eu acredito. Mas vai chegar uma hora, meu irmão, que você vai ter que entender uma coisa, que a escola ela pode até ser um apoio, mas quem é o pai é você. E enquanto você quiser pagar para alguém fazer o papel de pai, pagar para a escola cristã, ensinar o teu filho e doutrinar, está tudo errado. Você tem que ser um pai e uma mãe que provocam experiências com Deus na vida dos teus filhos. Você tem que ungir a sua casa.
Ah, mas eu vou pagar uma escola evangélica para o meu filho. Legal, irmão, você pode pagar, paga mesmo. Mas vai chegar uma hora que a pressão vai ser muito grande, porque dentro da escola evangélica tem família evangélica, mas tem família não evangélica. E é a tua experiência como pai que vai influenciar positivamente ou negativamente o crescimento dos teus filhos. Uma das coisas que eu digo sempre aos pais, e falei esses dias, para alguns casais de família, nós temos que fazer um trabalho intencional. Nós temos que pegar os nossos filhos, nós temos que pegar a nossa família e comunicar a respeito do que cremos. Porque talvez você possa dizer, lá na escola que meu filho estuda é um valor de família, mas eu te pergunto, e a professora acredita na família? Nós estamos muitas vezes com os nossos filhos, algumas horas, a escola 8 horas, 4 horas por dia. Então, o trabalho de gerar uma experiência é algo muito forte dentro das casas, tem que começar dentro de casa, irmãos. Tem que começar no ambiente familiar. A profecia não começa do altar, a profecia começa no quarto, quando você unge os seus filhos e ora pelos teus filhos na hora de dormir. O discipulado começa ao redor da mesa, quando você ora antes de se alimentar e cria na sua casa um ambiente favorável às coisas de Deus. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Olha a palavra do profeta Isaías. Invocai enquanto está perto. Isso é muito forte. Você está aqui, diga amém. Por isso é muito importante nós pensarmos no poder da experiência, e a experiência vem pela constância. E constância, mas é motivação e disciplina. Se não foi pela motivação, vai pela disciplina, mas tem que ir. Alguma coisa tem que acontecer. Um próximo passo tem que ser dado em nome de Jesus. Você está aqui, diga amém. Deixa o seu dedinho ou marca texto aí em Gênesis. Eu queria te convidar para ir para Jeremias. Lá em Jeremias 18. Aqui eu quero deixar para você algo tão importante para que nós tenhamos uma experiência com Deus. E ceia fala disso. Fala de nós estarmos no lugar certo. Quem está no lugar certo essa noite, diga amém. Glória a Deus. Jeremias capítulo 18. Versículo de número 1 até o versículo 2. 2 versículos apenas. Quem achou, diga amém. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Porque Deus tem sempre uma palavra para a sua vida e para a minha vida. Nunca vai faltar uma palavra. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Experiência com Deus passa pelo ouvir a Deus. O quanto nós estamos investindo tempo em ouvir a Deus. Ouvir não é escutar. Ouvir é atentar-se e seguir uma palavra. Deus falou para Jeremias, você vai à casa do oleiro, desce, e lá você vai ouvir as minhas palavras. Talvez você possa dizer, pastor, mas Deus não fala em todo lugar. Fala em todo lugar. Mas será que é em todo lugar que nós estamos prontos para ouvir? Muitas vezes nós estamos até num lugar que tem silêncio, mas aqui dentro ainda há uma gritaria gigante, pela ansiedade, pela angústia, pela preocupação, a mente está... Deus falou para ele, desce. Deus falou para ele, eu quero que você possa ir até o lugar onde você vai conseguir, não apenas escutar, mas você vai conseguir ouvir. Ontem à tarde estava com o Luca e com a Débora no aniversário de uma amiguinha do Luca da escola. Uma pessoa me ligou. Você sabe como é aniversário de criança? Não consegui escutar. Eu falei, espera só um minutinho, 2 minutinhos que eu já te ligo. Eu saí para fora para poder ligar e para poder escutar o que a pessoa precisava me falar. Muitas vezes você está num lugar onde até existe uma voz de Deus, mas talvez espiritualmente você não está conseguindo escutar. Experiências com Deus
mais do que numa oração, nós falarmos para Deus, embora seja tão importante e tão libertador o processo da fala, mas sobretudo nós ouvimos o que Deus quer falar. Ouvimos o que Deus quer falar. E quando Jeremias desce à casa do oleiro, você depois pode ler o restante da história, você entende que mais do que um lugar físico, a casa do oleiro representa um lugar espiritual, porque através daquilo que ele via, o oleiro da forma ao barro, Deus falava com ele. Se você quer ter uma experiência com Deus, você precisa estar em lugares onde você entende que ali Deus fala com você. Você precisa ter um esforço de sair de um lugar, e talvez esse lugar seja geográfico, ou um lugar espiritual, ou um lugar emocional para alguns, que te limita, que te impede de escutar o que Deus quer falar, meus irmãos. Nós precisamos discernir isso essa noite, porque a experiência com Deus passa de ouvir o que Deus quer que nós possamos fazer. E é muito sério 2023, é muito sério esse último trimestre do ano, quadrimestre do ano. Porque, irmãos, eu não sei o que o mundo vai passar, mas eu sei que eu e você temos promessas de bênçãos da parte de Deus. Nós temos que ouvir, porque será talvez um tempo de grandes oportunidades, de bênçãos para a tua família. Eu profetizo que será, em nome de Jesus. Mas a gente precisa entender isso. Quem está aqui, diga amém. E eu quero passar para um outro ponto. Você pode voltar comigo em Gênesis? Eu quero voltar para a história de Enoque, junto com você. A gente já entendeu a constância, já entendeu o poder de ouvir. Agora eu quero falar sobre o frutificar, porque toda experiência com Deus tem que mudar alguma coisa em você. Tem que mudar alguma coisa em mim. O Paulo, ele não pode ser o Paulo, a mesma pessoa antes de ter uma experiência com Deus. Se eu sou a mesma pessoa, essa experiência não fez sentido. Não porque Deus não se manifestou, mas porque eu não entendi, porque eu não me posicionei daquilo que Deus mostrou, dentro daquilo que Deus falou. Toda experiência, ela tem um impacto, ela tem que ter um fruto. E eu vou te mostrar como você vai entender isso, aqui no texto. Versículo 21, vamos ler de novo os 3 versículos, 21, 4 versículos. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Enoque andou com Deus, e depois gerou Matusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas, e todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus, e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Grave isso no teu coração. A experiência com Deus, ela precisa que você mude, a começar da tua família. Você olha que esse homem andou com Deus, mas foi um homem que gerou, foi um homem que investiu na família, foi um homem que tinha família como prioridade, porque pouco se sabe dele, mas se sabe a respeito da relação que ele tinha com Deus e da relação que ele tinha com a família. Meu irmão, tem pessoas que estão esquecendo o ministério da família. Tem pessoas que não estão dando atenção para o ministério da família. Tem pessoas que acham que a experiência com Deus vai fazer com que você frutifique no trabalho, frutifique na igreja. Também vai acontecer. Mas o primeiro lugar que eu e você precisamos frutificar é dentro da nossa casa. Experiência com Deus que não fez você ser um marido melhor, você não teve experiência com Deus. Porque a experiência com Deus muda a forma de você tratar a tua esposa. Muda a forma de você tratar o seu marido. Muda a forma de você tratar os seus filhos. Experiências com Deus transforma caráter, gente. Se o caráter não foi transformado, me desculpa, mas foi uma aventura, não foi uma experiência. Experiência muda, porque quem tem experiência não mais fofoca, não mais faz intriga, não mais faz confusão, não mais divide família, não mais divide pessoas. Quem tem experiência com Deus avança no reino de Deus e frutifica. Você pode dizer amém por isso? Você quer saber se eu tenho uma experiência com Deus? Você tem que ouvir minha esposa, você não tem que me ouvir. Faz uma entrevista com ela.
Como que ela é em casa? Porque fora de casa, irmão, a gente dá um jeitinho. Fora de casa tem uma maquiagem boa, tem um bom terno, uma boa gravata. Todo mundo vai comprar a tua imagem. Mas lá dentro de casa, a gente é o que a gente é. E Enoque me ensina que ele tinha autoridade para andar com Deus, mas autoridade para apacentar e gerar. A história conta que Enoque gerou, e a gente sabe que não foi Enoque que gerou, foi a mulher dele. Mas quando o pai é presente, ele gera também. Quando o pai é presente, ele profetiza também. Quando o pai é presente, ele vive a bênção sobre a família. A gente está vivendo um tempo de inversão de valores. E nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão querendo terceirizar papéis. O papel da família, e a família é o maior projeto de Deus, irmãos. A palavra de Deus diz que aquele que nega os seus é pior que o incrédulo. Isso é muito sério. E o número de adultérios está aumentando, irmãos. O número de mulheres adulterando está aumentando. Isso me faz pensar e olhar para alguns casais que estão aqui, que têm muito mais anos de casado do que eu. E honrar esses casais. Por que honrar esses casais? Porque eu sei que a família é o maior projeto. A família não é o último, a família é o primeiro projeto. E se você tem uma experiência com Deus, não tem como você não frutificar dentro da sua casa, em nome de Jesus. Frutifica na sua casa. Porque lá fora, irmão, a tua autoridade é como um óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba e toca as vestes. Se você frutificar na sua casa, certamente o óleo vai escorrer. E lá fora vai acontecer. Não queira começar pelas vestes. O óleo começa na cabeça. O óleo começa lá na casa, dentro do ambiente familiar, é onde estão as maiores guerras, onde estão os maiores demônios, os maiores principados e potestades, são os espíritos familiares, as maldições hereditárias. Por isso, você precisa ter uma experiência com Deus, uma autoridade em Deus, usar de armas espirituais para vencer, no nome de Jesus, esta noite, todos os demônios que estão se levantando contra a sua família. Porque demônio não se administra, irmãos. Demônio se expulsa. Demônio, você não manda ele sair do quarto para ir para a cozinha. Manda ele da cozinha para outro quarto. Demônio se expulsa. E se expulsa demônio na autoridade do nome de Jesus Cristo. Porque os próprios discípulos falaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando nós estamos na autoridade de Cristo, na nossa casa, meu irmão, os ventos podem soprar, mas não derruba. Porque a glória do Senhor está sobre a nossa casa, e eu declaro, sobre a sua casa está a glória do Senhor, aleluia. Oh, glória. E é tão legal quando a família ela se conecta com o mesmo propósito. É tão legal quando a família se conecta no mesmo objetivo. E a palavra de Deus diz que o povo de Israel ia ao altar de Deus e sempre levava uma oferta. E eles diziam assim: nós não vamos nos apresentar a Deus de mãos vazias. Eram as famílias, as tribos se uniam para ir a Jerusalém adorar o Senhor. E o Salmo 122 vai dizer assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E naquela época não tinha Uber, não tinha ônibus, não tinha estacionamento. Naquela época tinha só vontade de adorar a Deus. E cada tribo vinha ao redor de Jerusalém, para Jerusalém adorar. Cada um vinha com seus camelos, andando quilômetros a pé, para poder chegar em Jerusalém e celebrar a festa, as 12 tribos, cada um com a sua cor, representando a sua marca, adorando o nome do Senhor. E traziam para o Senhor as primícias das suas ofertas. E esse povo tinha experiência com Deus. E esse povo se alegrava tanto de estar na casa, porque eles iriam voltar para casa só depois de alguns meses. E quando eles voltassem para a igreja, talvez eles teriam que enfrentar um outro sacrifício de louvor, pela distância, pelo preço que eles iriam pagar. Muito diferente do que vivemos hoje.
mas era um povo que tinha um compromisso com viver em Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, não vou me prolongar hoje à noite. Viver em Deus é mais importante do que viver para Deus. Viver para Deus é muito legal. Viver para Deus é demais. É muito legal você poder saber que Deus faz através de você. Isso é demais. Mas o mais importante é viver com Deus. E o próprio salmista entendeu isso. Em determinado momento ele estava abatido, ele diz: por que está abatida a minha alma? E por que te perturba dentro de mim? Ele olha o problema, mas ele mesmo dá a solução. Porque quem está em Deus passa por dificuldade, mas sabe a resposta para sair da dificuldade. Sabe o que ele falou? Espere em Deus, porque certamente ainda o louvarei. Você pode estar passando uma aflição essa noite, mas eu tenho certeza, se você está em Deus, você sabe da aflição, mas você tem respostas para a aflição. O salmista, no mesmo texto, irmãos, ele dá a dor, mas ele já dá o remédio. Quem tem experiências com Deus sempre tem um remédio. Quando você tem uma experiência com Deus, muitas vezes você não precisa nem ser doutrinado. Pense nisso. Isso pode fazer sentido para a tua vida a partir de hoje e mudar a perspectiva que você tem a respeito da fé. Quem está aqui, diga amém. E terceiro ponto que eu quero deixar para nós, quarto ponto, nós já vamos terminar. Mas eu queria pedir um minutinho da sua atenção para que você vá comigo no versículo 24 de novo. Aqui, aí já está aí. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. E eu termino a palavra como eu comecei, falando do mundo espiritual. Porque Enoque, ele entendeu tanto o mundo espiritual, ele viveu tanto com Deus, que o próprio Deus falou: você não tem mais nada com aí, vem para cá, você já é daqui. O que nós precisamos entender, irmãos, é o poder do mundo espiritual. Certamente ele foi procurado, porque ele não foi mais visto. Certamente a família, os mais próximos, procuraram onde estava, mas o Senhor o levou para junto de si. Isso é muito forte. Isso aqui é uma experiência única. Isso aqui é o segredo de tudo que a gente falou hoje. Vai acontecer isso na vida de alguém que tem experiências com Deus, vai entrar numa dimensão espiritual muito maior. Não digo que você vai ser tomado por Deus, mas você vai entrar numa dimensão espiritual muito maior do que você estava antes. Porque a experiência com Deus faz isso com as pessoas. Uma coisa que a gente tem que entender, uma coisa muito interessante. O mundo espiritual, ele funciona como uma espiral assim, ó. O que está acontecendo lá, uma hora vai acontecer aqui. A Bíblia fala que as bênçãos já estão preparadas. Amém? A bênção uma hora vai chegar aqui. Pensa numa espiral. Se eu sou espiritual e entendo espiritual, eu não tenho que olhar a ponta do espiral, eu tenho que olhar o que está acontecendo aqui. Eu tenho que discernir espiritualmente, que a Bíblia fala que aqueles que são espirituais discernem as coisas espirituais. Eu tenho que discernir o que está acontecendo aqui. Mas eu quero que você entenda nesse final, falando sobre o mundo espiritual, a importância da tua decisão. Porque a experiência Deus quer te dar, mas Ele respeita o quanto você está disposto a tomar uma decisão em prol dessa experiência. Por causa do quê, pastor? Por causa de um livre-arbítrio que você vai decidir hoje, nessa noite de ceia, qual caminho você vai seguir a partir de agora. Porque quem está com Jesus, irmão, não tem plano B. Chega de plano B. Se não der certo na igreja evangélica, eu vou para o espiritismo. Você ainda não se converteu, cara.
Se não der certo na igreja evangélica, eu vou começar nessas teorias, como eu estava falando ontem no café, teoria disso, teoria daquilo, eu vou começar a mexer com pedra, eu vou mexer com não sei o quê. Você não se converteu. A experiência com Deus é uma decisão que de uma vez por todas pode mudar a história da tua vida, porque quem tem Cristo tem um sangue, quem tem o sangue de Jesus não tem plano B, o plano A, ele vale, o plano A não se perde. Jesus morreu por você, morreu pela tua família, e nessa noite está disposto a te dar uma experiência poderosa, que pode mudar a história da sua vida. E antes de orar, eu só quero te dizer algo. Talvez as decepções não vão acabar, porque nós lidamos com pessoas. Mas eu te digo uma coisa, se a tua experiência for forte, ela vai te nutrir no dia da decepção. Jeremias foi esmagado, passou o que passou, ouviu as palavras, mas continuou passando por luta. Lá em Lamentações ele diz em um determinado momento: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Senhor, eu entrego a tua palavra nessa noite. Toda experiência, Senhor, contigo, ela marca a nossa vida, Senhor. Ela produz fruto na família. Ela é fruto de uma decisão. É fruto de uma escolha. Certamente todos aqui somos a escolha que fizemos ontem. E amanhã seremos a escolha que vamos fazer agora. E eu estou aqui com os meus irmãos no teu altar esta noite, Senhor, para fazer uma escolha. Nós queremos ser constantes. Nós queremos te ouvir. Nós queremos viver experiências contigo. Espírito Santo, mostra-te a nós. O apóstolo João, ele falou assim: eu quero ver. Paulo foi levado ao terceiro céu. Moisés viu uma sarça. Gideão fez a prova e o Senhor honrou. Peça para Deus agora aí no seu lugar uma experiência. Senhor, eu quero ter uma experiência contigo. Essa experiência, ela tem que ser pessoal, viu, gente? Porque Paulo não viu a sarça. Porque Paulo não pediu para chover e não chover. Paulo teve a experiência dele. Você precisa, e eu também, termos as nossas experiências com o Senhor. Uma das coisas que você pode pedir para Deus é um sinal. Pede um sinal para Deus. Pede um sinal para Deus. Senhor, eu preciso de um sinal. Pedir um sinal não é provar Deus, mas é provar a tua sensibilidade de entender os sinais que Deus pode te mostrar a partir de agora. Deus está falando, eu não sei para quem é essa palavra, mas o Senhor me coloca no coração uma frase para dizer para você: eu não sei quem você é, não se sinta exposto. Deus não me mostrou quem é você, mas me mostrou o que eu tenho que te falar agora. E a frase que Deus mandou é basicamente essa: espera mais um pouco. Espera mais um pouco. Espera mais um pouco. Eu não sei para quem é essa palavra hoje à noite, pastores, irmãos, mas Deus está mandando entregar essa frase para alguém aqui. Espera mais um pouco. Espera mais um pouco. Deixa essa frase entrar no teu espírito, que ela vem da parte de Deus para a tua casa. Espera mais um pouco. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Respira fundo, diga graças a Deus, glória a Deus. Você pode ficar em pé no seu lugar? Aplauda Jesus, Ele merece toda adoração e todo louvor.
Aleluia.